Olá, meu nome é Rafael Vieira e nesse vídeo eu vou fazer um book review do livro de Anatomia do Moore, que na minha opinião é o melhor livro-texto de anatomia que a gente tem no mercado. Existe um outro livro, que é o Anatomia do Grace, que é um ótimo livro também, mas eu acho que ele é menos objetivo do que o Moore. Então acredito que o Moore seja o melhor do mercado atualmente. Então o livro que eu tenho aqui é a oitava edição, é a última edição disponível. E esse livro, ele tem algumas características. Vamos abrir para a gente ler. Então aqui no prefácio ele começa falando um pouco sobre o autor, os outros dois autores. Ele tem alguns ícones que durante a leitura a gente vai percebendo quando ele está falando de variações anatômicas, exemplo de traumatismo envolvendo aquela região, procedimento diagnóstico, procedimentos cirúrgicos, patologias, né? Falando um pouco sobre a terminologia. E o índice, como é que ele é dividido, né? A gente tem no capítulo 1 uma visão geral e conceitos básicos, o 2 o dorso, 3 membro superior, 4 tórax, 5 abdômen, 6 pelve períneo, 7 o membro inferior e 8 cabeça. Aqui nós temos o 9 pescoço e o 10 um resumo de nervos cranianos. Ok? Então, eu vou abrir um desses capítulos para a gente dar uma olhada e perceba alguma coisa. Eu vou abrir esse de membro inferior. Ó. Ele está aqui na cor rosa. Aí quando você vira, para você abrir, você vem aqui na cor rosa, né? O início e capítulo de membros inferiores. E como é que ele vai dividindo? Ele fala, começa umas considerações gerais do membro inferior, né? Fala do desenvolvimento do membro inferior, o que é uma coisa rara ter nos livros de anatomia, né? Geralmente ele vai mais para a parte descritiva. Então, como que acontece lá intrauterino no paciente. Vai falando dos ossos do quadril. Né? E eu acho que uma característica do Moore também é que ele tem umas figuras muito didáticas que não são com tantos nomes e faz com que a gente consiga ter uma leitura mais fluida, entender um pouco mais essas imagens do que, por exemplo, você pegar um Netter, que é um livro de o Netter de o Atlas de Anatomia, que é cheio de detalhes e às vezes você acaba não focando em uma coisa específica. Então ele é um livro muito completo, ele fala sobre ângulo de inclinação do colo do fêmur, anatomia palpatória, né, o que você tem que palpar no paciente. Essa parte inicial aqui ele começa descrevendo um pouco a parte óssea, né? Então ele vai comentando a parte óssea, falando as características de cada, né, estrutura e ele vai com uma aplicabilidade clínica no final do capítulo. Algumas questões frequentes que a gente encontra, lesões em membro inferior, lesões em osso do quadril, para ilustrar um pouco mais esse capítulo, né, de anatomia. Aí depois vai falar um pouco sobre a parte de vascularização, começando com veias, vasos linfáticos, fala um pouco da fáscia, né? Drenagem venosa, como que acontece. E ele tem esses quadros resumos que são muito interessantes. Então que ele vai falar, por exemplo, aqui ele está falando sobre inervação cutânea. Então o nervo subcostal, a origem, o trajeto e a distribuição no membro, né? Para deixar mais fácil ainda o entendimento. Né? A parte de dermátomos e a parte de miótomos, reflexos tangíneos profundos e a movimentação, o que é inversão, o que é eversão, né? Postura e marcha, né? Falando um pouco sobre a fase de apoio, a fase de balanço. Os compartimentos, então ele explica cada compartimento, né? E aí quando ele vai falar do compartimento, ele traz esses quadrinhos também, né? Então, por exemplo, assim, o compartimento anterior da coxa. O que a gente tem de músculos, né? Inserção, proximal, distal, inervação e principal ação. Então ele continua falando sobre os músculos mediais da coxa. Aí, trígono,
Então, é um livro muito completo, né? Vascularização e anatomia palpatória no final. O que eu acho interessante, porque geralmente os livros começam com anatomia palpatória. E o Moore, não, ele faz o contrário. Ele primeiro te explica a anatomia, para depois você saber o que você vai palpar. Então, ele bota sempre a anatomia palpatória por último no capítulo, né? Me parece um raciocínio mais lógico. Então, na minha opinião, um dos melhores livros do mercado, é o melhor para mim. O Grace é um livro muito bom também, só que eu acho que às vezes ele é muito grande, ele fala demais sobre a estrutura e vale cada centavo, eu acho, né? O Moore de Anatomia. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link da Amazon na descrição do vídeo. Beleza? Obrigado.